universidade multicampus, uma universidade que tem tido um crescimento muito grande, que está se consolidando como uma universidade de classe mundial. Eu faço parte da história, mas eu sou, antes da história, da Unesp. Quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos os institutos isolados no estado de São Paulo. Eles foram construídos numa época em que se queria interiorizar o ensino superior no estado de São Paulo. Por conta das mudanças de industrialização, tudo isso que acontecia no país, a ideia era que começasse a ter o ensino superior no estado de São Paulo. Então, os institutos isolados vieram cumprir essa etapa. E eu entrei como aluna de graduação na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que tinha os cursos de medicina, veterinária, agronomia, biologia, eram esses. E daí para frente, me formei ainda no Instituto Isolado, depois eu fui contratada como docente, ainda no Instituto Isolado, e aí dentro disso, começou a Unesp. Então, quando a Unesp começou em 76, eu já era docente da FCMBB. Então, essa é uma história, e daí para frente eu vim acompanhando toda a evolução da Unesp. E quando começou a Unesp, eram 14 institutos isolados. Desses 14, 7 se destinavam só à formação de professores, e os outros 7 às outras profissões. Então foi assim que a Unesp começou. Mas ela começou de uma forma bastante interessante, porque houve uma participação muito grande da comunidade na construção dessa universidade. Então eu diria assim, que os nossos professores pioneiros que estavam nos institutos isolados, esse corpo docente que estava no começo também aí da Unesp, foi um corpo docente que batalhou muito para construir esta universidade. Então, eu acho que nesse momento vale a pena assim, uma homenagem muito especial a esse corpo docente que acreditou na interiorização do ensino superior no estado de São Paulo, largou especialmente a USP para vir para o Instituto Isolado, que depois virou Unesp, né? Então, é algo muito importante, foi um momento histórico, realmente, a construção da terceira universidade no estado de São Paulo. Então, a Unesp representa esse marco da interiorização do ensino superior no estado de São Paulo. Acho que foram momentos difíceis, as verbas eram pequenas, aliás, como sempre, né, a verba é pequena, não dá para fazer tudo, mas as discussões de criação das unidades, das divisões, foi alguma coisa meio turbulenta, porque muitos cursos foram fechados, professores foram mandados embora. E aí veio uma construção da universidade que eu acho que ela é bastante interessante, porque ela passa por um crescimento relacionado a algumas etapas, eu diria, olhando isso para trás hoje. A primeira, eu acho que foi especialmente a incorporação de Bauru, a incorporação de Presidente Prudente e do Instituto de Física Teórica, do IFT. Bem, essa foi uma primeira etapa e foi bastante turbulenta, bastante agitada dentro da universidade, porque era algo assim, a gente não sabia muito bem o que significava uma ampliação desse porte na universidade. Bom, depois disso, eu acho que nós tivemos uma segunda fase de crescimento, que foi na época da construção dos campos experimentais, que foi uma outra época turbulenta, porque para construir os cursos nos campos experimentais, claro que a comunidade que estava dentro da universidade discutiu e queria mais cursos para suas próprias unidades. Então foi uma expansão grande e, de certa forma, um pouco tumultuada também dentro da universidade. Então, por que isso? Porque nós sabemos que essa conta ficou depois dentro da universidade. Tinha o dinheiro para a construção dos institutos, dos
campos experimentais, mas não tinha para os outros cursos. Isso levou uma conta que ficou muito grande, então passamos a partir daí momentos difíceis na universidade. Eu diria que agora nós estamos vivendo uma terceira fase de crescimento com a instalação dos 11 cursos de engenharia, decorrente de um dinheiro, de um recurso que ficou, não só dinheiro, mas orçamentário financeiro, que ficou por conta da institucionalização do Hospital das Clínicas, que passou para a Secretaria da Saúde. Então, com isso ficou um dinheiro dentro da universidade e com isso foram criados, e que estão em instalação nesse momento, mais 11 cursos de engenharia. Então, eu diria assim, que uma universidade que partiu de um momento que tinha voltada a formar professores e algumas profissões, hoje ela é bastante complexa, e eu antevejo alguma coisa assim, de que esses 11 cursos criados, eles vão levar a uma outra estrutura de engenharia, eles vão levar a uma outra estrutura dentro da nossa universidade. Ela deve passar por uma parte mais tecnológica, tudo isso em decorrência desses 11 cursos novos de engenharia. Então foram etapas assim na construção da universidade. Talvez a postura ou a determinação dos vários reitores que tiveram seus marcos assim, em momentos importantes. Veja, eu me lembro bastante bem assim, da época do professor Antônio Manuel, na época que eram recursos muito pequenos, e que se começou, a Unesp tinha naquele momento em torno de 50% do seu corpo docente como doutor. Então, naquele momento, se começou a fazer avaliação. Então, a pasta azul foi uma coisa marcante dentro da universidade, que foi a primeira vez que os docentes foram colocados à frente à necessidade de avaliação. Parece que superstição até hoje, né? Ninguém gosta muito de ser avaliado, todo mundo reclama, todo mundo acha ruim, mas naquele momento foi um impacto muito grande. Porque naquele momento a gente tinha cerca de 50% como doutores. Então, os docentes tinham que se qualificar. Então, foi uma forma importante que se criou. Eu me lembro bem assim, na época do professor Arthur, que tinha um dinheiro, eu não me lembro como foi, isso eu não me lembro os detalhes, mas foi com o financiamento que o professor Arthur conseguiu, que nós docentes conseguimos financiar a compra dos nossos primeiros computadores. Imagine, aquilo era uma dificuldade enorme a gente ter um computador. Então, se tinha um recurso financiado pela universidade que permitia que o docente comprasse o seu próprio computador. Imagine, hoje é uma coisa difundida na universidade, né? Mas foram momentos marcantes. Na época do professor Trindade, eu também me lembro muito bem que foi a construção essa ampliação, né, dos campos experimentais e desses inúmeros cursos nas nossas unidades consolidadas. Na época do professor Macari, quando ele começou com uma coisa de qualidade. Então, olhando a uma universidade para ela ter qualidade. Então, isto levou, e ao longo da sua gestão, ele praticamente no final da gestão, ele conseguiu, acho que no final da gestão, agora eu não tenho muita certeza disso da data, mas a elaboração do plano de desenvolvimento institucional. Isso também foi um marco muito importante dentro da nossa universidade. Aí o professor Herme e o professor Júlio consolidando esses aspectos que tinham sido criados ainda na gestão do professor Macari. E agora nós, na nossa gestão, nos dias de hoje, nós temos trabalhado muito procurando internacionalizar a nossa universidade, olhando sempre a necessidade de que essa universidade seja cada vez mais internacionalizada, para que os nossos alunos possam fazer parte de um mercado que é globalizado. Então é preciso que a internacionalização ela esteja dentro da universidade, para que o aluno nosso possa, ao se formar, ao se qualificar, ele tenha essa formação desse mundo globalizado e possa
trabalhar nesse mercado de trabalho dessa maneira. O nosso PDI, além da gente ter um plano de desenvolvimento institucional, nós temos um recurso orçamentário colocado que permite assim a indução de metas a serem atingidas, de programas que têm que ser realizados, de ações que devem ser feitas e põe recurso ali. Então, você, de certa forma, você induz esta melhoria da qualidade e induz nas dimensões, né? Na graduação, na pós, na pesquisa, na extensão, na gestão e em algumas áreas que não são bem só as pró-reitorias, que é o caso das bibliotecas, é o caso da informática, esses que eu estou me lembrando assim de sem trabalhar muito, mas tem mais locais e administração de uma forma muito intensa também trabalhando nisso. Então eu diria assim que a internacionalização, inclusive, como uma área transversal envolvendo todas as pró-reitorias, também com recurso específico para isso. Isso tem permitido que a universidade cresça e que a universidade ela se aproprie principalmente de editais que são abertos no exterior, principalmente, ou do próprio governo federal, quando se teve o Ciência Sem Fronteira, de permitir ou induzir, facilitar que os nossos alunos pudessem se aproveitar daquele recurso que foi colocado à disposição da comunidade científica. Então eu acho que esse momento que se vive hoje, mesmo com a dificuldade orçamentária e financeira, tem levado a universidade num outro patamar. Também um marco assim, importante, né, dentro da nossa universidade. Então são coisas que eu colocaria nesse momento para a universidade. E eu acho que assim também hoje nós temos nos preocupado com ações que elas decorrem de fatos que estão acontecendo na sociedade e dentro da nossa universidade, com grupos de trabalho muito fortes trabalhando nisso. Um deles é o grupo de trabalho de combate à violência, o outro é um grupo de trabalho que nós estamos criando para saber assim, o que a Unesp vai fazer com os refugiados. Então, temos que criar uma legislação, temos que saber, porque quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, o mundo hoje é cada vez mais globalizado, com certeza essa migração vai chegar aqui de uma forma exuberante. A gente já começa a ver isso na cidade de São Paulo e em algumas das nossas cidades que temos o Unesp. Uma universidade realmente forte e que mostre para os seus alunos, mostre para o seu corpo docente, mostre para o seu corpo técnico-administrativo que nós temos que nos orgulhar dessa universidade, sabe? Vestir a camisa da universidade mesmo e lutar por ela, porque depende do trabalho de todos nós a construção dia a dia dessa Unesp que nós todos sonhamos. Que a gente tenha orgulho da nossa história e que a gente tenha consciência de que somos nós que vamos construir o futuro para os próximos 40 anos.